Olá, nós terminamos no último vídeo falando sobre o arrependimento de Manassés, a tentativa de reforma que ele empreendeu para restaurar o culto a Deus e, ao mesmo tempo, mostrei que ele não conseguiu isso de forma eficaz. Hoje eu quero falar sobre as consequências da idolatria antes de entrarmos finalmente no aspecto mais positivo do culto como é prescrito por Deus. A palavra de Deus nos mostra que a condenação dos idólatras é a de se tornarem inertes, sem vida, como as obras de suas mãos. E é isso mesmo. A idolatria torna os homens cativos de uma forma viciada de pensar. Nesse caso, o produto de seus raciocínios torna-se nulo em sua própria elaboração. Ao que parece, a idolatria, já como resultado da obscuridade espiritual, elimina boa parte de nossa sensibilidade espiritual, brutalizando-nos, amortecendo certas faculdades nossas. Perdemos o discernimento, o ponto de equilíbrio. É por isso que a idolatria nunca vem sozinha. Ela sempre está acompanhada de outras práticas irracionais e pecaminosas. O salmista, comparando a grandeza de Deus com os ídolos feitos pelos homens, arremata: como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Salmo 35, 18. Esse conceito encontramos também em Oséias, quando, relembrando o pecado do povo de Israel no deserto, diz: mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonha ou à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. E é isso que nós já mostramos lá atrás, é que o homem, sem a direção de Deus, ele busca na religião uma perpetuação de seus valores. Ele tende, em graus mais elevados, a perpetuar na sua adoração aquilo que ele deseja, ou seja, ele quer convalidar a sua prática e os seus desejos pecaminosos. E é por isso que eu já devo ter mostrado isso em mais de um lugar, que parte da crítica grega à religiosidade de sua época, a religiosidade pagã, era dos homens fazerem seus deuses à sua imagem, projetando em seus deuses os piores de seus vícios. Então, a idolatria traz, como eu falei há pouco, um desequilíbrio no cerne do nosso pensamento, se manifestando em todas as áreas de nossa vida, ainda que nem sempre de modo imediatamente perceptível. A idolatria tende a ser desagregadora do caráter, ainda que possa se esconder sob a capa de uma compreensão tolerante, e para isso criamos termos ou tornamos termos, tomamos termos e damos um sentido muito especial, e esses termos pegam moda justamente para convalidar determinadas ideias, como a palavra tolerante. A palavra tolerante abre portas, intolerância fecha portas, ainda que a palavra tolerante não seja necessariamente uma palavra boa e a intolerância não seja necessariamente má. A questão está no que eu tolero e no que eu não tolero. Mas voltando ao nosso ponto, a idolatria é uma doença espiritual resultante da carência de Deus e da procura equivocada do sagrado. O sentimento religioso, não direcionado pelo Espírito Santo, por meio das Escrituras, torna a religião em mera antropologia. A minha religião reflete a minha percepção pecaminosa do mundo e de mim mesmo. Então, a religião, portanto, fora dos ensinamentos das Escrituras, não passa de superstições humanas, que psicologicamente analisadas servem para evidenciar, como escreveu aquele ateu Feuerbach, abre aspas, a confissão dos mais íntimos pensamentos. Ou seja,
Na religião, nós revelamos os nossos mais íntimos pensamentos. Sem dúvida, o homem é um ser religioso e ele, não conhecendo a Deus por meio da criação e de modo mais específico e total por meio de Cristo, ele se perde em devaneios, em projeções de sua mente dominada pelo pecado, e assim ele cria uma religião fantasiosa. E como eu falei, num grau mais elevado há pouco, ou seja, num grau mais sofisticado, ele tenderá a projetar em seus deuses as suas paixões. Então, deste modo, ao longo da história, as teologias que deveriam ser relativas à revelação têm sido relativas ao homem, tornando-se assim antropologias de fato. Feuerbach está correto quando mostra que a teologia é antropologia. Fora da revelação de Deus e do conhecimento que podemos ter desta revelação por meio da ação iluminadora do Espírito, a religião se torna uma antropologia, no sentido de que eu projeto em minha religião aquilo que sou. Mas, biblicamente, a idolatria, ela é sempre odiosa a Deus. O homem, em seus devaneios pecaminosos, substitui o Deus da glória por diversas divindades, e estas nada podem fazer para satisfazer as suas reais necessidades. Deus não compartilha com os ídolos a sua glória. Como diz por meio de Isaías, eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Então o homem, na construção de seus fantasmas mitológicos, não consegue reconhecer o Deus verdadeiro quando se depara com ele. Antes, prefere trazer Deus à sua condição estreita e pecaminosa. É como se o homem dissesse ao seu próximo que compartilha de suas ideias: façamos Deus a nossa imagem. Sproul, um autor tão conhecido e respeitado, escreveu que a idolatria representa o insulto máximo a Deus. Reduzir Deus ao nível da criatura é despojá-lo de sua divindade. Isto lhe é particularmente odioso, em face do fato de todos os homens terem recebido suficiente revelação sobre ele para saber que não é uma criatura. Fecha aspas. Paulo diz que Deus entregou tais homens a si mesmos, de tal forma que a sua conduta tornou-se extremamente corrompida, manifestando-se em toda forma sórdida de paixões. Isso é que Paulo fala com muita clareza. Eu não vou ler o texto todo, mas é o texto de Romanos 1, de 18 a 32. Então, a sentença de Deus é entregar o homem a si mesmo, às suas paixões pecaminosas. Mas nós vamos agora passar a estudar o culto conforme a perspectiva de Deus, ou seja, conforme é nos ensinado nas Escrituras Sagradas. O homem, sem a revelação, perde-se entregue aos seus pecados, aos seus devaneios. O homem está carente de Deus, mas não sabe dar nome a isso. E quando se depara com Deus por si só, não consegue reconhecê-lo. Mas agora eu quero falar do culto positivamente, como Deus prescreve o culto para nós, para o seu povo. Que Deus os abençoe, que nos livre da idolatria e que dirija a nossa mente e o nosso coração, a sua palavra, para reconhecermos somente a glória do próprio Deus. Amém.